Seja bem-vindo ao programa Pedacinho do Brasil. Muito obrigado, Ieda, pelo convite. Aqui estou para falar um pouco sobre a pesquisa em história, sobre um livro que recentemente foi publicado e que é o maior prazer poder compartilhar com os telespectadores que acompanham o programa e que podem nos brindar aí com a sua audiência. Muito obrigado. Então, Ieda, esse livro, Geminiano e seus filhos, Escravidão, Maternidade e Morte no Brasil do século XIX, é fruto de uma pesquisa feita por mim, professor Alexandre Zídio, que sou docente da Universidade Federal do Maranhão, e da professora Maria Helena Pereira Toledo Machado, que é docente da Universidade de São Paulo. É um livro que fala de um caso muito conhecido na história do Maranhão, que é o conhecido crime da Baronesa de Grajaú, que já foi romanceado, né? Muito já se falou desse livro, inclusive em obras acadêmicas, que trata, né, do assassinato de duas crianças escravizadas no ano de 1876 na cidade de São Luís. E esse caso é muito famoso justamente por implicar pessoas poderosas, como a própria figura de Ana Rosa Viana Ribeiro, né, que futuramente, nos anos seguintes, ganhou o título de Baronesa de Grajaú. Inclusive, Ana Rosa Viana Ribeiro, nascida em Codó, né, na década de 1820. No caso do nosso livro, o foco não é em cima da Baronesa de Grajaú, e sim de Geminiana e de seus filhos. Geminiana é o nome da mulher que era mãe das crianças que foram assassinadas nesse caso horrível de violência que expressa a sociedade escravista do século XIX do Maranhão. E nós fizemos uma investigação na imprensa do século XIX, ou, quer dizer, nos jornais que circulavam em São Luís na época, fizemos uma investigação também no processo criminal que se desdobrou a partir do caso, né, da investigação, e construímos esse livro, né, que é um livro que tem aí muita energia empregada no sentido da investigação, dos detalhes, da análise crítica da documentação da época e que inverte a equação da análise desse caso. Nós observamos a figura da mãe, a figura da avó, as crianças, como era que era possível essa infância, se é que existia uma infância em termos, né, dessa escravidão na época do século XIX, em um contexto em que a escravidão no Brasil já anda, né, nos seus passos finais, né, já após a Lei do Ventre Livre de 1871, né, que instituiu que a partir daquele momento as crianças nascidas de mães escravizadas seriam consideradas ingênuas, né, que é um status jurídico tutelado pelo proprietário da mãe até a uma determinada idade, no caso até potencialmente até os 21 anos. E essas crianças nasceram antes da Lei do Ventre Livre, portanto ainda eram escravizadas e foram, de uma maneira terrível, parar nas mãos dessa senhora, Ana Rosa Viana Ribeiro, futura baronesa de Grajaú. E foram assassinadas ambas. Então nós contamos um pouco dessa história aqui, que é uma história de violência, é uma história que é bastante dura em termos de encarar essa realidade, mas que nós não podemos, digamos assim, passar o pano para um passado que é, né, parte da nossa história. Então Geminiano e seus filhos também é uma história de muita sensibilidade, de muita atenção aos detalhes, de uma atenção à história de uma maternidade no âmbito dessa situação de escravidão e que, de alguma maneira, nós podemos trazer, né, essa mensagem para a sociedade como um todo, para quem se interessa em história, e também pensando em termos de reparação, porque é uma história que sempre invisibilizou, ou quase sempre invisibilizou, a família dessas crianças escravizadas que morreram, que foram assassinadas, e que tinham mãe, que tinham avó, né, que tinham ali um entorno de sociabilidade nesse mundo que era de violência, mas que viveram e que aqui nós contamos um pouco dessa história. Então, convido a todos e todas que estão nos acompanhando aqui a lerem Geminiano e seus filhos, que está disponível nas livrarias, né? Já está na Amazon, na estante virtual, também no site da editora, que é a editora Bazar do Tempo. É isso, gente.